E aí, galera? Está começando! Mais um programa Sou Casa Jovem. E se você tá achando estranho, não se preocupe. Ainda é a gente aqui. Hoje a gente tá fantasiado aqui, não. A gente tá numa missão secreta. Uma missão secreta. Eu sou o pastor Giba. E eu sou a pastora Ari. Então, roda a vinheta. Gente, no programa de hoje a gente trouxe um tema que eu acho que é desafiador para todos nós. Eu acho que é muito pertinente pros dias que a gente tá vivendo. Nossa, eu tô me sentindo muito chique de óculos. Ó, Giba. Tu também tá? Ah, tá. Tu tá mais linda ainda, meu amor. Ah. Mas enfim, esse não é o Vamos tema lá. de hoje. Vamos lá. Então, é um tema, como o Giba falou, pertinente a todos nós. E nós vamos falar hoje, então, sobre acredite em você. E para a gente pensar sobre acreditar em nós, a gente tem que entender e identificar, né, Giba, o que nos impede muitas vezes de acreditarmos em nós. Acho que esse é um fator muito interessante. Que a gente sempre pensa assim, e é impulsionado pelas pessoas, né? Acredite em você, vai, acredite em você. É claro, nós cristãos, nós acreditamos em primeiro lugar num Deus, né, sobrenatural do Senhor, soberano, mas também vem o fator de acreditarmos naquilo que Ele quer fazer em nós. E através de E através de nós. Então, por isso é a necessidade de acreditarmos em Deus e em nós, ou seja, naquilo que Deus quer fazer. E aí as pessoas sempre falam, vai, acredita, acredita. Mas tem coisas que nos impedem de acreditar. E uma vez não sendo cuidadas e não sendo resolvidas e não sabendo como passar por isso, não adianta só acreditar em nós, não vai acontecer nada diferente. Exatamente. Então, por isso que a gente quer falar nesse programa, não é um programa motivacional, né? No sentido, você pode agora... ser que a Ari esteja com esse óculos assim, né? Mas não assim, não se engane, né? Não se engane. Gente, a gente quer falar o que às vezes nos dificulta. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar que muitas vezes nos impede de acreditarmos em nós e aquilo que Deus tem colocado dentro do nosso coração é a questão da autocomparação. Constantemente, às vezes, a gente fica se comparando às outras pessoas. E o pior, que não é só a questão da autocomparação, né, Giba? É o quanto, às vezes, nessa autocomparação, você desvaloriza tudo aquilo que Cristo já fez em você e tudo aquilo que você tem de bom. Porque quando a gente se compara a outra pessoa, a gente tenta, às vezes, viver a vida da outra pessoa e a gente não consegue. E aí a gente não consegue nem viver a vida do outro e nem a nossa. O fato de termos a autocomparação, sempre comparar com o outro, é questão também de nós começarmos a ser ingrato. Ingrato com aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus já fez. Porque, convenhamos, né, gente? Sempre nós vamos olhar para a vida do outro e vai parecer mais legal. Sempre. Sempre vai ter coisas que a gente vai ter que melhorar também. Sempre a vida do outro é mais legal, a faculdade do outro é mais maneira, o outro ganha mais, o outro é mais bonito, o outro é mais simpático, o outro é mais divertido, o outro vai mais longe, olha o que Deus está fazendo na vida do outro. Mas o que Deus está fazendo também na sua vida? Vem o fato de analisarmos os pequenos detalhes. Às vezes não temos a casa como gostaríamos, estamos passando por tantas lutas, ok? Mas ainda assim Deus está fazendo e operando na sua vida. Então é necessário pararmos de olhar para o outro e ver aquilo que Deus está fazendo em nós. Exatamente. E do segundo ponto que a gente quer falar hoje é sobre, então, a autoestima baixa, por causa que muitas vezes nessa autocomparação nós venhamos, às vezes, desenvolver uma autoestima extremamente baixa. E o que é uma autoestima baixa? É muitas vezes isso, você se sentir inferior a outra pessoa. Você sempre desvalorizar aquilo que você é, às vezes até as suas qualidades, achando que você não é bom o suficiente para cumprir aquilo que Deus está colocando no seu coração, as coisas do seu dia a dia. E a palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 3, nos diz: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter,
ter. Mas, ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A palavra de Deus aqui está nos dizendo sobre o equilíbrio na nossa autoestima. Porque quando nós temos uma autoestima baixa, nós não nos sentimos capazes de cumprir nada que Deus coloca em nós. Uma das coisas que eu aprendi muito falando sobre a autoestima baixa é a gente entender que às vezes vai ter coisas que Deus vai falar com você, que Deus falou comigo. Muitas vezes as pessoas não vão entender e a gente não deve olhar para a nossa capacidade humana, mas para aquele que nos chamou e aquele que nos capacita. Você já teve também. autoestima baixa? Eita, demais! É algo que Deus sempre trabalhou, principalmente na minha adolescência, na minha juventude e até hoje. Muitas vezes eu tenho que ser trabalhado de entender que Deus me ama não é por aquilo que eu sou, mas Ele me ama por aquilo que Ele também colocou dentro de mim, que eu sou criação e filha dEle. Vocês sabem que eu venho de uma família que sofre com isso, né, Ari? A Ari sabe bem, eu sofre bastante com isso, a questão da autoestima baixa, sempre a questão, o sentimento de inferioridade, né? Não sou bom em nada, sempre as pessoas são melhores que eu, né? Então, eu refleti bastante sobre isso e eu tenho tentado me ajudar também, né? Acreditar mais em mim, acreditar naquilo que Deus quer fazer na minha vida, tratar essa questão dentro do meu coração, entender os valores, os conceitos que Deus tem para a minha vida, ou seja, acreditar mais. Não é porque eu venho dessa realidade que eu preciso viver dessa forma. Exatamente. E aí, junto com isso, com a autocomparação, com a autoestima baixa, vem também o sentimento de insegurança, porque daí você se sente inseguro para cumprir aquilo que Deus está colocando, para viver a vida que Deus quer que você vive. E a palavra de Deus nos diz lá em Romanos 8, no versículo 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, Deus é com você, quem será contra você? E aí tem outro texto também que diz que está lá em Jeremias, capítulo 29, verso 11, lembra? Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, assim diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o futuro bom, o futuro próspero. Que é a questão da insegurança. Eu me sinto inseguro porque muitas vezes eu não sei o que vem pela frente. Mas se eu sei que a vontade de Deus, como está lá em Romanos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e eu sei que tem planos bons, então eu preciso me sentir seguro nos braços dele que eu me encontro. E um outro ponto que às vezes também nos atrapalha em acreditarmos em nós, a culpa e o medo, né? Lucas, lá no capítulo 2, versículo 6 e 7, nos diz, não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. É forte. É lindo, né? Ou seja, não tenha medo de cumprir aquilo que o Senhor está colocando. Não tenha medo de viver a vida que Deus tem para você. Uma coisa que eu aprendi, que eu vou falar para vocês. Tá com medo? Faz do mesmo jeito. Tá com medo? Vai da mesma forma, porque Deus vai estar junto com você nesse processo. Não deixe o medo te paralisar, né? A palavra de Deus nos fala que Deus não nos deu um espírito de covardia. Então não tenha medo. Ou se você sentir o medo, que é uma emoção de todos nós, não deixa que ele te paralise, porque você é mais importante para Deus do que os pardais. Esse tema é muito legal, né? Acredite em você. Para a gente finalizar, muitas pessoas falam assim, mas ninguém acredita em mim. Ninguém acredita, eu não consigo ir para frente, eu não consigo apostar, eu não consigo vencer isso, eu não consigo avançar na minha vida, porque ninguém acredita em mim. Olha, e de fato, de verdade, às vezes ninguém vai acreditar em você. Ninguém vai apostar em você, mas só tem uma pessoa que precisa fazer isso. E já fez. O preço foi pago lá naquela cruz. Então não desmereça aquilo que Cristo fez e também, além de entender que Deus aposta em você, que Deus acredita, acredite em você e tudo aquilo que Deus colocou dentro do seu coração. Beijo, gente. Deus abençoe. Beijo. Grande abraço. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tchau. Valeu.
Tô vendo tudo tonto.